como estão? Gente, que matéria gostosa, né? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou corrigir com vocês a semana 4 do PET 3. Aposto que vocês estão adorando trabalhar com geometria. Depois me conta. Tudo bem. Então, gente, essa semana tá falando de semelhança de triângulos. Vamos ver o que o PET traz pra gente sobre semelhança? Será que ser semelhante para matemática é o mesmo que pra gente? Eu digo que no meu dia a dia as coisas são semelhantes quando elas se parecem, não é? Quando a gente tem uma lembrança de um objeto olhando para outro, será que na matemática é assim também? Vamos ver? Vamos nessa! Semelhança de triângulos. A ideia de semelhança entre figuras planas tem inúmeras aplicações na vida real. Duas figuras Eita! A ideia de semelhança entre figuras planas tem inúmeras aplicações na vida real. Duas figuras poligonais são semelhantes quando existe uma correspondência entre seus vértices, de forma que os ângulos em correspondência sejam congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, e os lados em correspondência sejam proporcionais. O que isso quer dizer? Que as razões entre os lados elas são iguais. Bom, continuando. Essa razão é chamada de razão de semelhança. E na matemática, usa a notação, que parece um tio, que é um tiozinho, para indicar essa semelhança. O teorema fundamental da semelhança diz que se traçarmos uma reta paralela a um dos lados do triângulo, essa reta intercepta os outros dois lados do triângulo, formando um triângulo semelhante ao triângulo original. Vocês sabem o que são retas paralelas? Porque para eu entender o que ele está falando ali, eu preciso saber o que são retas paralelas, correto? Retas paralelas são retas que não se encontram, elas mantêm sempre a mesma distância entre elas. Observem no desenho. A distância dessa reta que ele marcou pra gente, essa retinha R que passa pelo ponto D e pelo ponto E, é a mesma distância da reta que passa por B e por C em todos os momentos, não tem uma aproximação. Então eu sei que se eu aumentar, se eu prolongar essas duas retas, elas nunca vão se encontrar. Bom, continuando então. Por exemplo, observe o triângulo ABC ao lado, que é cortado por uma reta R paralela ao lado BC. Percebe-se que os ângulos B e D e também C e E são semelhantes entre si, pois DE e BC, BE é paralelo a BC, DE é paralelo a BC. Como o ângulo A é um ângulo comum aos dois triângulos, temos que os triângulos ABC e ADE são semelhantes pelo caso de semelhança ângulo-ângulo. A razão de semelhança do triângulo ABC para o triângulo ADE é o número K, que é o valor da razão entre as medidas referentes aos lados dos dois triângulos. Muita informação, gente? Então, mas o seguinte, não é nada demais. O que ele está falando pra gente aqui é que esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida desse aqui. Por quê? Porque são ângulos formados por retas paralelas e são chamados de ângulos correspondentes, então eles são iguais. A mesma coisa acontece com o ângulo E e com o ângulo C. Gente, o ângulo A é comum nos dois triângulos, então é o mesmo ângulo para os dois. Se dois triângulos tiverem dois ângulos congruentes, o terceiro ângulo com certeza será congruente, tá bom? Por quê? Porque quando eu somo os ângulos internos de qualquer triângulo, eu tenho que encontrar 180 graus, ok? O que ele está mostrando pra gente aqui no ladinho dessa figura? Quem é a razão K? 6 sobre 3. Ele pegou a base do triângulo maior, que era 6, e colocou sobre a base do triângulo menor, que era 3, e descobriu que a razão K é de 2 centímetros. Ou seja, se ele pegar aqui o AB, que é o lado grande, né, esse lado aqui do triângulo maior, do triângulo ABC, e fizer uma razão, o AB com o AD, que a gente não sabe o valor, mas AB com AD, também vai ter uma razão 2. Se ele pegar o AC e o AE, ele também vai ter uma razão 2. Ok? Então, quando a gente tem figuras semelhantes, a gente precisa que as razões entre os lados correspondentes sejam iguais, sejam proporcionais e que os ângulos correspondentes sejam congruentes, ou seja, possuam medidas iguais.
no triângulo, se uma dessas duas características for identificada, ele vai ser semelhante, eles vão ser semelhantes, tá bom? A gente tem alguns casos de semelhança, mas eu não vou me aprofundar agora, ok? Vamos aos exercícios. A figura abaixo mostra a planta de uma casa com a vista de corte de um telhado. O triângulo retângulo destacado no telhado está fora da escala. O lado maior desse triângulo, conhecido como hipotenusa, mede 5 metros e os outros lados, conhecidos como catetos, medem respectivamente 1,4 cateto menor e 4,8 metros o cateto maior. Considerando esses lados do triângulo retângulo destacado como algumas das madeiras que sustentam o peso das telhas, calcule o perímetro desse triângulo, ou seja, quantos metros de madeira serão necessários no mínimo para formar essa parte do telhado. Bom, a gente tem todas as informações aqui. Primeiro, triângulo ele é retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Todo triângulo que tem um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. É a classificação dele em relação aos ângulos internos dele, certo? Ele apresenta pra gente o teorema, mas a gente tem a medida do lado maior, que é 5, a gente tem a medida do lado menor e a medida do cateto maior. O lado maior, a hipotenusa, está sempre de frente para o ângulo de 90 graus e é ele que a gente não pode confundir. Para saber o perímetro do triângulo, o que nós vamos fazer? Perímetro é a soma da medida dos lados do polígono. Então, eu vou fazer 1,4 mais 4,8 mais 5. Então, o que eu tenho aqui? Vou fazer aqui no cantinho, 1,4 mais 4,8 mais 5. Lembrando que para somar, eu tenho que deixar vírgula embaixo de vírgula, certo? Bom, 4 mais 8 são 12, mais 0, 12, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 4, 6, mais 5, 11. E a vírgula continua onde ela estava. Então, o perímetro seria de 11,2 metros, porque as medidas estão em metros. No projeto de engenharia, as duas madeiras dos catetos devem ser perpendiculares, ou seja, devem formar um ângulo reto. Um bom construtor do telhado sabe a importância da medida do pedural de sustentação, que é a altura do telhado. Vamos conferir o teorema de Pitágoras no projeto? Gente, se a gente quiser conferir o teorema, o que a gente pode fazer? Verificar se realmente vai bater aqui com o que ele passou pra gente dos lados, né? O teorema de Pitágoras é essa fórmula aqui, a hipotenusa, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E ele já passou pra gente como raiz para ficar mais fácil, porque o quadrado da hipotenusa passa pra cá como raiz. A gente pode trocar os valores, a gente pode colocar o A aqui, colocar o B, ele já falou pra gente que era 1,4. Então, a gente coloca 1,4 ao quadrado. O C seria o 4,8 ao quadrado. Vamos ver se nós vamos chegar em 5. 1,4 vezes 1,4 vai dar 1,96. 4,8 vezes 4,8, esse eu não faço de cabeça não me lembro. Vamos ver. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 4, 32, mais 6 são 38. 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Então, a gente tem aqui 4, 10 vai 1, 13 vai 1, 1 mais 1, 2. 1, 2, 1, 2. Então, fica 23,04. 1,96 mais 23,04 vai ser igual a 25, que é, né, cuja raiz é 5. Então, o teorema deu certinho aqui com o que ele falou no exercício. Muito tranquilo, né? Se você ficou com alguma dúvida, coloca pra mim nos comentários, tá? Não guarda dúvida pra vocês não, tá, gente? Muito importante a gente falar o que a gente não tá entendendo agora pra gente conseguir aprender o que vem pela frente depois. Próxima questão. Observe os dois triângulos ao lado. ABC e DEF. AB é paralelo a DF. E ABC é semelhante a DEF.
Calcule a medida do lado X e o valor do ângulo Y. Bom, se o AB é paralelo a DF, esse ângulo Y aqui, ele tem o mesmo valor que esse ângulo aqui que corresponde a ele, que eu estou marcando aqui com a setinha, 63. Então, eu posso já falar direto que o Y vale 63 graus. Até porque os triângulos são semelhantes, então esse ângulo aqui é o correspondente a este e esse ângulo de cima é correspondente a esse. A gente pode ver pela posição dos triângulos mesmos. Para a gente descobrir o valor de X, a gente vai montar a razão. Eu não vou procurar a razão de semelhança de cara, eu já vou montar a razão para resolver o exercício mais fácil. Então, eu vou pegar aqui o X, que é o que eu quero saber. Vou lá no outro triângulo e acho o lado correspondente ao X, que mede 18. Igual, venho aqui e pego o BC, que mede 14. E no triângulo menor eu pego o correspondente ao BC, que é o DE, que mede 7. Aqui eu já vou achar a razão de semelhança, porque eu vou fazer 14 dividido por 7, que dá 2. Fica mais fácil de trabalhar. Então, eu já sei que a razão de semelhança é 2, mas eu já estou aqui com a minha conta montada. Multiplicando o cruzado, eu tenho x igual 18 vezes 2, 36. Então, meu x vale 36 centímetros, ok? Tranquilo, né? Vamos para o próximo. Um terreno em formato triangular foi dividido em duas áreas, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que o lado de 9 metros do triângulo menor, formado pela divisão do terreno, é paralelo ao lado de 27 metros do triângulo maior, calcule a medida do lado X. X é só esse pedacinho aqui, agora eu tenho que ficar atenta a isso. Bom, vamos lá. Eu preciso de duas medidas de cada triângulo para conseguir trabalhar com semelhança. Então, eu tenho que aqui vale 9, aqui vale 27. Eu já consigo, se eu quiser achar o meu K separado, eu posso colocar 27 sobre 9, a minha razão vai ser 3, do triângulo grande para o triângulo menor. Só que eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Quando eu vou trabalhar com um triângulo pequeno, esse pedaço aqui, essa ponta aqui, ela não vale 90. A gente tem que o triângulo todo mede 90. Daqui até aqui vale 90. 90 metros esse lado. Esse pedaço aqui vale X. Então, o pedaço correspondente à rua aqui, da ponta do triângulo até esse ângulo de 90 graus, ele vale 90 menos X. Agora, eu vou conseguir resolver. O que eu vou colocar? 90 menos X. Como que a gente vai fazer? A gente não pegou aqui o lado do triângulo maior para o lado do triângulo menor? Então, o lado do triângulo maior, 90. Sobre o lado correspondente a ele no triângulo menor, 90 menos x. E aí a gente pode colocar igual a 3 ou 27 sobre 9. Vou multiplicar cruzado e vou ter 3 vezes 90 menos x igual 90 vezes 1, 90. 3 vezes 90 são 270. E 3 vezes menos x, menos 3x. E isso vai ser igual a 90. Gente, eu vou continuar aqui em cima. Vou manter menos 3x igual a 90. E esse 270 que não pode juntar com 3x vem para o outro lado e ele vem negativo. Então, eu tenho menos 3x igual 90 menos 270 vai dar para gente menos 180. Multiplicando por menos 1, para não deixar o meu x negativo, eu fico com 3x igual a 180. Então, quem é o x? 180 dividido por 3, que vale 60. Já achei, o x vale 60 metros, era o que a gente queria. Tranquilo? Qualquer dúvida, coloca para mim que vai ser um prazer responder, tá bom? Questão 4. No espaço abaixo, desenhe um retângulo, figura 1, com as medidas da base maior de 4 centímetros sobre a linha tracejada e o lado menor ou altura com 3 centímetros. Gente, eu vou desenhar. Não vai ficar 100%, porque desenhar nessa mesa não é legal, já comentei isso com vocês, porque eu coloco a régua, acho que eu tô riscando num ponto e o traço tá saindo um pouquinho acima do que eu queria. Mas a gente vai tentar fazer o desenho aqui. Então, eu vou pegar 5 centímetros, então vai ser 4 centímetros na verdade, né? Desculpa, do 0 até o 4, porque tem aluno que me pergunta isso na hora de fazer desenho.
e 3 centímetros de altura. Então, do 0 até o 3. Tá vendo que a minha linha ela não tá saindo muito certinha. Aí, saiu fora do lugar. Porque a gente tem que calcular onde a linha vai sair aqui. Não saiu muito perfeita também não, mas tá bom. Cachorro idiota! Não fechou por causa do que eu falei com vocês, tá? Depois trace uma diagonal desse retângulo e meça. Então aqui vocês vão traçar a diagonal. Diagonal ela é uma linha que une dois vértices não consecutivos do polígono. Então a minha diagonal também não saiu perfeitinha. Mas vocês vão medir a diagonal. No meu caso aqui ela tá dando 5 centímetros. Não sei o de vocês, mas meçam e vejam se vocês chegaram na mesma coisa que eu, na mesma medida que eu. Tá, depois vamos ver o que mais que ele fala. Faça a cota medidas da figura 1, a gente já fez. A partir do vértice da base do retângulo, marque um ponto de distância de 1,5 centímetros para iniciar a figura 2. Então, vértice da base, marque um ponto de 1,5 centímetros para iniciar a figura 2. Então, tá aqui, ó. Marquei. Lembrando que o meu desenho não vai sair 100%, tá? Desenhe outro retângulo, figura 2, semelhante à figura 1, com as medidas dos lados duplicadas e trace a diagonal do retângulo maior. Então, aqui era só pra gente marcar esse 1,5 centímetros para começar a outra figura. Então, eu vou só sinalizar ele aqui. Se as medidas serão duplicadas, a base do primeiro triângulo da figura 1, ela tinha 4 centímetros, da figura 2 vão ter que ter 8 centímetros. Se a altura da figura 1 aqui eram 3 centímetros, da figura 2 vão ter que ser 6 centímetros. Quase que não dava para eu colocar aqui, ó. Não tá muito bom, né? Já falei com vocês isso, eu gosto de reforçar, tá, gente? As medidas aqui estão batendo, mas ele não tá ficando bem perfeito. Bom, trace a diagonal do retângulo maior. Deixa eu só colocar aqui pra vocês, que aqui ficou com 8 centímetros, aqui ficou com 6 centímetros. E aí, ele pergunta o que vocês observaram. Vou traçar a diagonal aqui. Não ficou no lugar, porque a Cintia esquece de levar em consideração que a gente vai riscar num ponto e vai sair no outro. Melhorou. Aqui nós medimos, tinham 5 centímetros. Aqui eu medi, me gostaria que vocês medissem também, para me contar o que vocês observaram. Mas se a gente duplicou a altura, se a gente duplicou o comprimento, o que vai acontecer aqui na diagonal? A gente também vai duplicar, mas façam e meçam para conferir. O meu deu certo. Gostaria de saber de vocês, tá? Questão 5. Muitos objetos da vida real misturam os formatos de figuras geométricas planas de duas dimensões com comprimento e altura, ou de figuras não planas conhecidas como sólidos geométricos. Os sólidos geométricos possuem 3 dimensões, largura, comprimento e altura. Observe o cubo mágico ou os palitos de fósforo mostrados na figura abaixo são exemplos de sólidos geométricos. Responda se considerar todos os palitos de fósforo de mesmo tamanho da figura 1, quantos palitos foram usados para fazer os 3 quadrados. Faça a experiência no piso da sua casa. Depois, retire apenas 2 palitos de fósforos para formar apenas 2 quadrados no piso da cozinha da sua casa. A figura 1, modificada, mostra a vista de cima dos 3 quadrados formados como objetos no mesmo plano. Desenhe no retângulo abaixo como seria a vista de cima dos 2 quadrados que você formou no piso da cozinha da sua casa. Então, ele colocou pra gente aqui a figura 1, ele colocou o cubo, fez o desenho com um palito de fósforo aqui, de como ele estaria vendo, né, esse cubo. E aí ele faz a figura 1 com palito de fósforo e a figura 2 modificada.
Ele pede para que vocês façam essa experiência na casa de vocês. E eu não vou tirar o gostinho de vocês de fazerem, não. Façam uma experiência na casa de vocês e me contem o que vocês observaram. Comentem o que vocês acharam de fazer essa experiência, como foi, se deu certo, se vocês conseguiram. Coloca aí o que vocês encontraram, quais foram as observações de vocês. Vai ser ótimo a gente compartilhar essas experiências novas. E nós encerramos por aqui. Bom, foi muito bom estar com vocês e se você gostou, dê o seu like, compartilha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, porque daqui a pouco tá chegando novidade aqui pra gente. E ó, se você ainda não foi no canal do tio Marcos, corra lá, porque ele tá gravando as correções do PET de português e está esperando vocês. Um grande abraço, fiquem bem e se cuidem.